Aleluia, estou aqui vendo se está tudo certinho, tudo caminhando bem. Eu queria iniciar esse momento, a mensagem, confessando uma falha. Ana passou por aqui, não sei nem se ela está conseguindo assistir, ela está lá na casa de Dona Vera, lá junto com o Espartaco e a turma lá. Não sei nem se ela está conseguindo assistir agora, ela pegou só um pedacinho do texto aqui. Que falha é essa? Me perguntou. Não, assiste o culto lá que eu vou dizer. Quero confessar então essa falha. Não chega a ser um pecado, eu acho que não, mas é uma falha. E eu vou usar uma história lá da minha infância, lá da minha adolescência para confessar esse meu erro. Meus avós maternos, eles tinham uma casa em Iguaba Grande, ali na região dos Lagos. E como eu cresci a minha infância praticamente quase toda, pelo menos até os 9 anos, se eu não me engano, mas boa parte da minha infância, pelo menos é como eu me recordo, eu morava num prédio ali do lado da rodoviária, da Visconde Itaboraí, um prédio sem playground. Então, Iguaba Grande era o meu playground nos fins de semana. Chegava na sexta-noite, meus pais, a gente ia, pegava o carro, ia sexta de noite, passava o fim de semana lá e voltava domingo. Mas sábado de manhã já pegava minha bicicleta, ia para a rua, só voltava para almoçar, voltava de bicicleta para a rua e só voltava de noite. Era esse o meu dia a dia. E um desses dias de bicicleta, estava eu e mais 2 amigos, colegas, de bicicleta por Iguaba ali, onde a gente tinha a casa. Iguaba ainda, a estrada de terra, praticamente tudo estrada de terra. Eu ali com a minha Caloi Cross amarelinha e 2 amigos pedalando, quando um garoto de mobilete passou ao nosso lado assim, bem rápido, correndo. Você que tem mais experiência de vida vai lembrar o que é uma mobilete, né? Era meio que uma motoneta que só acelerava, não tinha marcha, mas que andava, tinha 50 cilindradas e andava. E esse garoto passou correndo do nosso lado, bem rápido. Então a gente percebeu lá na frente que ele não estava acelerando o que ele queria, tinha tido algum problema. Então ele, para poder parar, ele gira e joga a bicicleta num portão assim de uma casa, e a moto, né, a mobilete, bate forte, cai, mas logo se levanta, mostrando que nada mais sério tinha acontecido com ele, né? E aí a minha confissão vem agora. Eu não me controlei. Quando eu vi isso e passei e vi que ele estava bem, e eu juro que é por isso, juro que foi por isso, eu ansioso, nervoso com o momento, eu comecei a rir. Comecei a gargalhar, eu não conseguia parar de gargalhar. Não é que tinha sido engraçado o garoto caindo, ele estava bem, mas é porque eu não me controlava. Na ansiedade, daquele momento ali, o estresse, eu acabei gargalhando. E essa é a minha confissão. E em alguns momentos de muito estresse, eu acabo fazendo isso, gargalhando. Isso aconteceu assim nos últimos dias. A gente está vivendo uma grande luta no nosso período de vida, uma notícia difícil atrás da outra, um evento atrás do outro, não somente aqui, mas acho que muitos de nós, e aqui em casa não tem sido diferente. Acho que, na verdade, nós somos uma família bem representativa desse momento, uma notícia atrás da outra, como você deve se lembrar, porque a gente orou, enquanto eu me preparava para a minha cirurgia. Meu pai passou mal e acabou se submetendo à mesma cirurgia 2 dias antes. Na sexta anterior à minha cirurgia, Espartaco fraturou o fêmur, caiu. Assim, em uma semana, muita coisa aconteceu. Isso para falar apenas de uma semana. E aí, em um dado momento, e aconteceu agora de novo. Olha eu rindo. Aconteceu de novo. Em alguma dessas notícias, eu me vi gargalhando, Ana não entendendo nada, achando que era alegria, mas na verdade era nervosismo. A Ana me olhou nesse momento que eu gargalhava e deu aquela risada assim para acompanhar, e deve ter pensado: enlouqueceu de vez. Além de todos os problemas no meio disso tudo, ainda vou ter que lidar com um marido louco agora, tendo que controlar. Mas essa minha confissão é para fazer essa introdução mostrando que em alguns momentos a gente é tão sobrecarregado de notícias difíceis que a gente tem alguma outra reação que a gente não entende. Quando eu falo da minha vida, da nossa vida aqui de casa, não é de forma nenhuma para dizer que nós sofremos mais ou menos, ou para gerar algum tipo de compaixão. Não, nada disso. É apenas uma forma prática de ilustrar como as coisas estão acontecendo com todos nós. E dizer para você que me ouve agora, não estranhar as tuas próprias lutas. Não estranhe, porque outros também passam por elas. Não estranhe as suas próprias lutas, porque outros também passam por elas, como o apóstolo Pedro ensinou na sua primeira carta.
Primeiro dizendo ali no capítulo 4, verso 12, amados, não estranhe o fogo que surge em meio de vocês, destiná-lo a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E depois, no verso 9 do capítulo 5, ele diz, irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Então, se a gente parar aqui em casa, pelo menos aqui em casa, e fizer as contas, são quase 3 anos de notícias difíceis. Câncer de ano em 2019, em fevereiro, tratamento quimioterápico, pandemia em março de 2020, no meio de um tratamento quimioterápico, e tudo combinando com essas últimas semanas que a gente viveu aqui. Então, não tem como o louco aqui não dar uma gargalhada nervosa em algum momento no meio disso tudo, pedindo perdão a você que me ouve e até a minha própria esposa e família quando isso acontece. E eu te pergunto então, como estão as coisas por aí com vocês? Quais são as tuas lutas? Quais são as notícias difíceis que vão chegando uma após a outra e vão dando essa sensação de que não dá nem tempo de você se recuperar de uma notícia e outra já surge? Quem sabe, pensando aqui agora com você, será que Jesus não colocou em mim essa loucura para gerar uma gargalhada e bons hormônios no meio de tanta notícia difícil? Quem sabe parar um pouco e se permitir rir da situação, e isso não quer dizer diminuir a situação, mas gerar bons hormônios por alguns segundos não nos dê algum alívio. Então, já fica o meu convite para você, se quiser juntar à minha loucura, experimente agora uma gargalhada, uma boa gargalhada, mesmo que de nervoso, diante de tudo que está acontecendo. Mas eu então fui pensar na vida de Jesus, a partir dessa experiência difícil que vem acontecendo na vida da gente, fui pensar em Jesus. E como você sabe, como a maioria de vocês que tem estado conosco nos cultos online sabe, eu estou tentando passar por diversos eventos da vida de Jesus em uma série de mensagens sobre ele e sobre os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em Jesus para nós, como Paulo fala na sua carta aos Colossenses, capítulo 2. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então estamos numa série de mensagens olhando para a vida de Jesus e vendo o que ele tem a nos ensinar, que tesouros de sabedoria e conhecimento ele tem para nos dar. E eu lembrei essa semana de um evento, de um momento na vida não somente de Jesus, mas na vida dos seus discípulos que poderia nos ajudar a meditar hoje à noite. Diferente de mim, os discípulos vinham por quase 3 anos de boas notícias com Jesus. Eles viram quem ele era, viram seus milagres, viram o seu poder, ouviram suas palavras, foram ensinados por ele mesmo, viram esses tesouros do conhecimento da sabedoria fluírem da vida de Jesus ao vivo. Nós hoje vemos a partir da leitura bíblica e daquilo que o Espírito Santo aplica a nós, mas os primeiros discípulos viram ao vivo o que estava acontecendo. 3 anos de convívio diário e de toda essa experiência que culminaram então com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que mesmo sendo uma entrada sobre um jumentinho que cumpria uma profecia, ele tinha sido recebido como um rei. As pessoas colocaram plantas, folhas e diziam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Os discípulos tiveram esses 3 anos de experiência que culminaram com essa entrada triunfal em Jerusalém. E na cabeça e no coração deles, era agora, com essa entrada, muito provavelmente seria agora, com essa entrada triunfal, que Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, iria restaurar o reinado de seu pai Davi, que Jesus iria libertar Israel do cativeiro romano. Era agora que eles voltariam a ser aquela nação poderosa de outrora. Deus estava com eles, não somente um descendente de Davi como prometido, mas um descendente de Davi que era o próprio Deus, que era filho de Deus. Ele estava entre os discípulos e a esperança dos discípulos era imensa. Mas então, depois dessa entrada triunfal, Jesus não segue esse caminho imaginado pelos discípulos. Na verdade, Jesus passa a lhes ensinar de maneira mais plena o que iria acontecer naquela Páscoa, como ele iria sofrer, como ele iria ser executado. Então os discípulos ficaram tristes, ficaram sem saber o que viria, não entenderam
e ansiedade tomou seus corações. Por mais que Jesus tentasse explicar, seus corações não entendiam e aquela notícia triste não fazia sentido nenhum para eles. A gente também, da mesma forma, não vê sentido em muitas das coisas que nos acontecem. Muito daquilo que está acontecendo ao nosso redor parece não ter sentido. É muito difícil encontrar os motivos para a gente passar por tudo isso que a gente está passando. Nós questionamos a nós mesmos, como o salmista questionou no salmo que nós lemos na abertura do nosso encontro. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não vai cumprir as suas promessas? Será que nós estamos pecando? Será que nós estamos sendo desobedientes? E se formos honestos e corajosos, como foi o salmista, nós questionamos até a Deus. Como assim? Perguntamos a ele. Como pode ser que tudo isso que está acontecendo colabore para o meu bem, como o Senhor disse na tua palavra? Eu até consigo entender o texto, consigo entender aquilo que o Espírito está dizendo ali, mas nem sempre eu consigo conectar aquela verdade à realidade da minha vida. Eu não consigo nem sempre entender na prática como pode ser que coisas difíceis colaborem para o nosso bem. Talvez você também sinta da mesma forma, não consiga relacionar o que para nós é mal com o bem que Deus pode trazer da situação. Talvez você esteja se sentindo assim exatamente agora, enquanto me ouve. Mas a nossa fé é luta, meu irmão. A nossa fé se desenvolve na luta. A nossa fé se desenvolve sendo provada. A nossa fé cresce sob a demanda da vida. Porque é na provação que nós somos fortalecidos, assim como a musculatura precisa de peso para se fortalecer, assim como nós precisamos do peso, da resistência, de um peso para fortalecer os nossos braços, nossas pernas, o nosso tronco, a nossa musculatura. A nossa fé cresce quando ela é colocada sob tensão, sob peso. A nossa fé cresce quando ela é pressionada. Então, se você tem dúvidas, seja bem-vindo. É aqui que nós crescemos. É aqui que nós somos moldados mais e mais à semelhança de Jesus. Assim se encontravam os discípulos, questionando com dúvida, com a sua fé sob provação. Mas Jesus não os deixa só na luta. Jesus não os deixa pensando pior, sem intervir e ensinar a eles o caminho. Jesus então diz, ali, naquela reunião íntima com seus discípulos, naquele momento que antecederia a sua prisão, paixão e crucificação, Jesus diz aos discípulos, João capítulo 14, verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Na tradução mais antiga, diz assim, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus falou essa realidade, falou essas palavras, disse essas frases para os discípulos naquele momento difícil, de angústia, de dúvida, de luta, de esperança que parecia se perder, não se cumprir. E diz a mesma coisa através do seu Espírito a mim e a você essa noite, meu irmão, minha irmã. O Espírito diz, afirma as palavras de Jesus e torna ela real, torna elas reais para nós hoje. Então eu gostaria que você mais uma vez acompanhasse comigo aqui, mas ouvindo a Jesus falando para você essa noite, que o teu coração não fique angustiado, que o teu coração não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Para que,
onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia! No meio da luta da fé dos discípulos e nossa, Jesus se aproxima e nos diz essas palavras, iniciando o que seria o seu maior discurso nos evangelhos, o grande discurso de despedidas dos capítulos 14, 15, terminando com a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, o maior discurso de Jesus registrado nos evangelhos. E assim como falou aos discípulos naquele dia, ele nos fala hoje. Assim como ele falou aos discípulos, ele nos fala hoje. Bettine, Zé Roberto, Marcos Bria, pai, mãe, Yolanda, Babá, Cristiane Alarcão, Dalmo, Elza, Ed, Pati, Gígia, Osvaldo, Dona Terezinha Mororó, Edith, Dona Edith, a todos que estão nos assistindo, a todos da nossa comunidade, a todos que vierem assistir, que o teu coração não fique angustiado, não se turbe o vosso coração. E eu queria muito que cada um de nós ouvíssemos a voz de Jesus nos chamando pelo nome essa noite, de maneira muito pessoal e íntima, nos dizendo essas palavras. Queria muito que o Espírito Santo tornasse elas reais, verdadeiras, vivas, de maneira como nunca foram antes, para que nesse tempo que nós temos enfrentado tantas lutas, o Senhor Jesus nos fale, não se turbe o vosso coração, não deixe os seus corações ficarem angustiados, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus nos ensina que nos tempos de luta, nos dias difíceis, notícias difíceis, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter paciência e nós precisamos ter esperança. Tenham fé, Jesus abre. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenham paciência. Na casa de meus pais, do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Vou preparar. Tenham paciência porque Ele está realizando isso. E tenham esperança. Quando Jesus diz, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para quando eu estou, vocês estejam também. Tenham fé, não em um poder especial, não no poder da mente, não no poder da respiração, da meditação. Não é fé em coisas, é fé em alguém. Não é fé em algo, em alguma coisa, em alguma técnica, mas é fé em alguém. Em quem? Em Jesus. É para termos fé, que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, descreve como certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Os olhos ainda não veem. As coisas ainda estão sob espera. Isso é fé. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Jesus nos chama a ter fé, a crer em Deus e crer também nele. Uma certeza em coisas que se esperam não de qualquer um, nem em qualquer lugar, mas certeza de coisas que se esperam de Deus, de Jesus. E aqui é muito importante, eu e você percebemos que Jesus se compara a Deus. Vocês creem em Deus, da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam em mim, porque eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Jesus já tinha dito isso. A gente tem facilidade de falar de Deus, mesmo numa realidade como a nossa pós-moderna, a espiritualidade voltou a ter sentido. Deus, o conceito de Deus é algo bom, acreditar em um poder acima de nós. Mesmo para a nossa sociedade secular, continua fazendo sentido isso. Inclusive, há estudos que mostram, por pesquisas, que acreditar em algo faz bem ao corpo, faz bem ao coração, faz bem para a pressão arterial. Acreditar em algo, ter fé, ter religião, ajuda as pessoas a passarem pelas dificuldades. Isso tem sido registrado em pesquisas. Mas não é isso que Jesus fala aqui. Não é um Deus genérico que Jesus está chamando aqui para nós crermos. É um Deus nomeado. É Deus Jesus. Então nós precisamos nomear aquele em quem cremos. Tenham fé em quem? Em Jesus, o Filho de Deus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa confissão. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você crê em Jesus?
O teu Deus é nomeado ou é um Deus genérico? O teu Deus tem nome e ele se chama Jesus. Você quer crer que ele é o Filho de Deus? Ele é teu Senhor e Salvador? Essa é a fé que ele está convidando, que ele está te convidando a ter. Essa é a fé que ele chamou os discípulos a exercerem no meio da dificuldade. Essa é a fé que ele nos convida a viver, ainda que sob pressão, mas pressão que fortalece. Essa noite, fé em Jesus, fé nele. Mas Jesus não falou somente tenham fé. Jesus falou tenham paciência. No meio da dificuldade, tenha fé, mas também tenha paciência. Ele não disse quando voltaria. Ele disse que voltaria, mas não disse quando. Os primeiros cristãos chegaram a achar que Jesus voltaria ainda na sua geração. Os primeiros cristãos imaginavam que ainda vivos veriam o retorno de Jesus. Aqueles que viram Jesus assunto ao céu creram por um bom tempo que ele voltaria na sua geração. E toda a geração dos cristãos tem vivido dessa forma, tem crido que Jesus vai voltar na sua geração. Todas as gerações foram entendendo que os dias se tornavam cada vez piores, mais difíceis, e que isso mostrava que os tempos do Pai se cumpriam, que brevemente Jesus voltaria. Toda geração teve essa esperança, mas assim como a primeira geração, nenhuma geração viu ainda a volta de Jesus. Jesus ainda não voltou. Nós também, como geração cristã, cremos da mesma forma. Nós vemos e experimentamos dias duros, notícias ruins, luto, doença, crise econômica, crise institucional, crise ambiental, crise da verdade, pós-verdade, mentira. Como os cristãos do passado, para nós Jesus voltará logo. Os tempos estão se cumprindo e é verdade. Cada geração vai vendo o cumprimento de um pedaço a mais das profecias que Jesus falou que viriam antes do seu retorno. Não é errado nós crermos assim, mas como no passado, Jesus talvez não volte nos dias da minha vida, nos dias da tua vida, eu não sei. Então, eu e você precisamos ter paciência, precisamos ter essa capacidade de continuar, de seguir em frente, de manter os olhos no céu, em Jesus, os olhos nele. Nós precisamos continuar, insistir com a vida, insistir na vida, mesmo quando tudo ao redor exale morte. Mesmo com tudo exalando morte, mesmo assim Jesus te convida a seguir respirando vida. Vida nele, vida perfeita nele. Vida mesmo no meio da morte por causa dele. Por causa da sua promessa para mim e para você, onde ele diz, eu voltarei. Nós continuamos a crer. E veja como as coisas se conectam. Ricardo falou na semana passada sobre tendas, sobre nós estarmos vivendo nos nossos dias aqui na terra em tendas, numa morada que não é de forma nenhuma adequada, é uma morada temporária, é uma tenda. O que Jesus promete não é mais tenda, não mais cabanas, mas uma morada, uma casa, uma morada eterna. Aleluia! Lá não serão mais tendas, lá serão moradas. Tenha paciência, porque o que vem é muito, muito melhor do que o agora. O que vem, o que Jesus prometeu, o que se cumprirá na minha vida e na sua, é muito melhor do que o agora. Tenha fé, creia nele e tenha paciência. Aguarde. Finalmente, tenha esperança. No meio da dificuldade, tenha fé, tenha paciência, tenha esperança. Olhe para o céu aguardando. Olhe para o céu, mesmo em dias como os nossos, esperançoso de que tudo vai dar certo. A paciência vai ser recompensada, porque a nossa fé não é em homem, não é em um profeta. Nossa fé é em Deus. Nossa fé é naquele que disse que era Deus, com Deus. E é interessante que ele diz, eu vou voltar, mas para que onde eu estou, vocês também estejam. Veja que Jesus vai voltar. E a principal característica desse tempo de sua volta é que nós estaremos juntos. Jesus quer curar doenças, sim. Ele fez isso enquanto esteve entre nós e continua fazendo através do seu Espírito. Jesus quer nos orientar na vida, sim. Ele fez isso enquanto esteve entre nós e continua a fazer isso através da sua palavra e do seu Espírito. Mas o que mais parece ser o seu objetivo, o que mais ele parece querer é que nós estejamos juntos.
Eu fico pensando, meus irmãos queridos, que a gente acaba focando muito naquilo que é passageiro e perdendo de vista o que é mais importante. O que é mais importante porque não é passageiro, mas sim eterno. Não é que não seja importante ter uma vida melhor, sem doenças, sem ameaças iminentes de morte, com relações bem estabelecidas, com sustento e algum conforto para o dia a dia. Isso é muito importante e o Senhor está interessado nessas coisas, sim, e usa a sua igreja para que essas coisas aconteçam, mas me parece que quando a gente prioriza isso, a gente tem perdido de vista aquilo que vai ultrapassar essa vida. E que dessa forma é muito maior e mais importante. Nosso retorno à comunhão plena com aquele que nos criou, do qual nós fomos feitos, e nós somos feitos imagem e semelhança, mas que nos separamos dele por causa do pecado. Tudo isso de hoje não se compara a tudo isso de amanhã, o que será na eternidade presença de Deus. Nós estamos falando da nossa relação pessoal com Deus, e não somente disso, mas de uma relação pessoal que irá durar eternamente. Aleluia! No meio da dificuldade, com os corações entristecidos dos discípulos, no meio da luta, com o meu coração e o teu coração angustiado, entristecido com muitas coisas que têm acontecido, o Senhor Jesus fala para nós essa noite: tenham fé, tenham paciência, tenham esperança. E ele diz de uma forma muito clara: é fé nele, é paciência para guardar naquilo que ele disse, esperança nele e naquilo que ele disse. Então essa noite, meu irmão, minha irmã, já caminhando para encerrarmos esse momento, essa mensagem, eu queria muito que eu e você pudéssemos sair com a seguinte frase decorada. Preste atenção. Com essa frase decorada: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. Quando a notícia difícil chegar, primeiro, seja louco como teu pastor e sorria, se permita crer que naquela notícia ruim Deus esconde algo de bom, mesmo que eu não saiba, algo que Ele está plantando, mesmo que eu não saiba para a eternidade. Mas também diga: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. Quando a doença surgir, diga: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. Quando a dor vier, quando a falta de esperança tomar conta do teu coração, diga para você e para quem estiver ao teu redor: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. Quando parecer que não há nenhuma saída, quando você tiver tentado de tudo e mesmo assim as coisas não se resolveram, diga: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. Quando a escuridão vier, quando você não conseguir ver um palmo à sua frente, como você se sentir perdido, diga: vai dar certo. Mesmo que demore, eu vou esperar em paz. E diga isso não porque eu disse, não porque o pastor Eduardo disse, mas porque Jesus nos ensinou. Tenham fé, tenham paciência, tenham esperança, porque eu fui, mas eu voltarei e viveremos a eternidade juntos. Nós viveremos a eternidade juntos com o nosso Criador e com a família da fé de hoje, de ontem e de amanhã. Gente que nós não conhecemos do passado, gente que nós não conheceremos do futuro. Estaremos todos juntos naquele dia, nos lembrando das coisas difíceis, mas encontrando aí sim um motivo de tudo estar acontecendo, como Deus foi construindo algo maravilhoso. Naquele dia tudo isso ficará claro. Naquele dia nós não teremos mais nenhuma dúvida. Naquele dia nós só cantaremos em alegria. Naquele dia tudo será consumado. Naquele dia tudo será restaurado. Tenham fé, tenham paciência, tenham esperança. Vai dar certo, mesmo que demore. Nós vamos esperar em paz. Aleluia! Aleluia, aleluia. Que o seu Espírito fale ao nosso coração essa noite, que ele aplique essa verdade de maneira muito particular à sua realidade e que você possa ouvir na sua vida agora, como ela está, o Senhor Jesus falando para você: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito: eu vou à frente, vou te preparar lugar e eu voltarei e pegarei vocês para que nós vivamos eternamente juntos, para que onde eu estiver, disse Jesus, vocês estejam comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós seguimos com Ele, nós seguimos